Shalom, irmãos, a paz para todos. Venho aqui mais uma vez postar mais um vídeo e quero fazer a terceira parte do vídeo sobre o final dos tempos, tendo em vista que nós vivemos um momento difícil, vivemos um momento onde muitos estão falando do final dos tempos, né? Muitos estão trazendo, e isso até de uma certa maneira é bom, é bom que seja assim, na verdade deveria ser assim, a igreja deveria já estar ensinando a palavra, né? Tendo em vista que o livro do Apocalipse, ele foi revelado, não havia ninguém que podia abrir o livro e desatar os seus selos, né? Mas eis que surgiu o Cordeiro de Deus, aquele que venceu, né? E isso trouxe esperança para aquele que viu a visão, para aquele que teve a visão, que foi João, né? O discípulo que Yeshua, que Jesus amava. E ele deu a interpretação, ele trouxe a revelação do livro, né? Então a igreja não tem impedimento algum para que a igreja não compreenda, na verdade deveria entender. A gente deveria deixar de lado coisas que nos atrapalham, como coisas materiais, como prosperidade e coisas ligadas a essa vida, e procurar meditar na palavra, porque ela sim tem as palavras de vida eterna. Ela é as palavras de vida eterna. Então quero estar convidando os irmãos para abrirem as suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 24, né, no versículo 15. Eu fiz a segunda parte, acabei não lendo, né, o versículo 15, que eu queria falar um pouco dele, mas acabei não lendo, por conta da gente ler em Tessalonicenses, né, a respeito do anticristo, a respeito daquilo que o apóstolo Paulo fala em relação à vinda dele, que ela não se daria sem antes houvesse apostasia e o assolador viesse, né? Então, acabei falando de outros assuntos que está ligado ao assunto do final dos tempos, mas hoje eu quero estar fazendo essa terceira parte. Não sei se vai haver uma quarta parte, até acredito que haja, mas a gente vai falando ao longo, ao espaço dos gados e dos meninos, né? Aquilo que nós temos entendido, nós temos compreendido pelo Senhor. Quero lembrar aos irmãos, né, seria até injusto da minha parte estar falando, né, do final dos tempos e não estar lendo o Apocalipse, né? Eu quero estar trazendo aos irmãos a informação de que, assim como eu falei nos primeiros vídeos, né, Yeshua, Jesus, ele nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, ele vai no sermão, ele vai citar de maneira cronológica acerca do final dos tempos. Eu já falei isso, né, mas torno a dizer, ele fala do princípio de dores, ele vai falar do princípio da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem. Então ele vai falar de maneira cronológica os acontecimentos, como se dará os acontecimentos. O livro de Apocalipse, a revelação, ela vai falar das coisas que vão acontecer nesse tempo qual Yeshua dá de maneira cronológica. Yeshua vai dar um todo, né? Ele vai falar do que vai acontecer no todo. O Apocalipse, ele vai tratar das partes, das coisas que vão acontecer, ele vai especificar, né? Trazer entendimento das coisas que vão acontecer semana após semana, mês após mês, nesse período de grande tribulação. O livro de Apocalipse, ele foi dado pelo Pai, e o Filho tem a condição de revelar ao homem, né? Você vai ver que até o próprio João, ele fica numa situação muito difícil, ele chora, né? Porque ele vê aquilo tudo, mas não tem o entendimento daquilo, né? E o Cordeiro recebe de Deus a revelação e revela a sua igreja. O livro de Apocalipse, ele vai tratar quase que o todo desse período chamado de grande tribulação. O livro de Apocalipse, ele vem relatar a ira de Deus, a destruição de Deus que virá na terra, a qual o homem ainda não sabia. A gente sabe
né? Que assim como o apóstolo fala que céus e terra estão reservados para o dia da ira, para o fogo, né? Porque não vai ser mais em águas. Nós sabemos que uma vez o mundo foi destruído em águas, né? Nos dias de Noé, né? Toda a terra pereceu, toda a humanidade pereceu naquele momento ali. E o Senhor fala que não será mais assim, né? Não será com outro elemento. A gente sabe que vai ser em fogo. Mas o Senhor, através de João na ilha de Patmos, ele dá ao entendimento daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Esse momento da ira de Deus, do juízo de Deus vindo, o homem passou a entender, foi revelado ao homem quando o Senhor dá as visões na ilha de Patmos, né, e entrega essa revelação a João. Então, o livro de Apocalipse, ele é uma revelação do Pai acerca dos acontecimentos finais, dos últimos dias, né, aonde vai vir uma grande tribulação, uma tormenta, a ira de Deus será enviada, será derramada na terra. O homem não saberia disso se não houvesse o Apocalipse. O Apocalipse vai relatar detalhes por detalhes aquilo que vai acontecer e que está muito perto de acontecer, né? Isso é bom lembrar, né? Na verdade, de suma importância estar lembrando isso. Então, o livro de Apocalipse ele foi dado pela grande e infinita misericórdia de Deus para revelar o juízo dele, a destruição que virá repentina sobre a terra. O homem não saberia disso se o Senhor não revelasse, mas o Senhor deu e revelou ao homem para que a igreja se preparasse, para que o mundo se convertesse, tendo em vista que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, né, o seu unigênito Filho. Então, o livro de Apocalipse ele vai tratar desse momento. A maior parte do livro de Apocalipse ele vai tratar desse momento, desse período terrível na Terra, a qual nunca houve antes e nem nunca mais haverá um período como esse, um período terrível de grandes assolações, de grande destruição na terra, que a palavra diz que foi por causa dos escolhidos que esses dias foram abreviados. Existia um tempo determinado para ele, mas o Senhor, por causa dos escolhidos, porque se não fosse assim, até os próprios escolhidos não resistiriam a esse período, a esse momento, foram abreviados. E a gente vai entender um pouquinho disso. Você tem que olhar com muito cuidado para aquilo que Deus já fez, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos profetas. Você olha para trás, você olha para aquilo que a igreja chama de Velho Testamento, né, o Antigo Testamento, né, o primeiro pacto que Deus faz com o seu povo. A gente vai perceber a nação de Israel vivendo no Egito. Ali o Egito prefigura o mundo, e a maneira com que Deus derrama o seu juízo, a sua ira sobre o Egito, é muito parecido com as coisas que vão acontecer no mundo, né? O que Deus fez no Egito em âmbito local, agora ele vai fazer no mundo, em âmbito global. Ele fez em âmbito local, né? Em parte, agora ele vai fazer no todo. O que Deus fez no Egito, ele vai fazer com o mundo todo. Por isso que é muito importante entender o papel da igreja, o momento que a igreja vai estar, né, aonde a igreja vai estar. É só você olhar para aquilo que aconteceu com a nação de Israel. E você vai perceber que as pragas são muito parecidas. Os juízos são muito parecidos com aquilo que Deus fez no Egito, a qual o Egito nunca mais veio a ser o mesmo. Então, irmãos, vamos ficar atentos a isso, vamos entender, vamos buscar entendimento nisso. E para eu ler aqui, talvez alguém que não me conheça, né, que ainda não me conhece, pode perguntar, mas quem é esse que está falando aí, né? Quem é ele, da onde ele vem, o que ele fez, aonde ele aprendeu, né, em qual escola ele estudou? Talvez você possa fazer essa pergunta, coisa que não seja muito relevante, né? Mas eu sou um servo de Deus, né? Eu amo a palavra, procuro compreender as escrituras, o Senhor me chamou para isso. Não fiz nenhum curso de renome, não fiz não entrei em nenhuma academia, nenhuma faculdade para compreender as escrituras, tendo em vista
que isso não é requisito para compreender as Escrituras. Eu quero deixar isso muito bem claro para os irmãos, porque o Senhor disse: ocultaste aos sábios entendido e as revelaste aos pequeninos. Quero dizer para os irmãos com toda segurança que as Escrituras, ela não é estudada, ela é revelada ao homem. Talvez alguém possa falar: não, mas é bom saber o contexto histórico, é bom a gente saber um pouco da cultura judaica, da cultura grega, ou aquilo que você achar que tem que entender, que tem que saber para poder compreender as Escrituras. Eu amo a cultura judaica, eu gosto muito da língua hebraica, procuro aprender, mas isso não é um requisito para compreender as Escrituras. Isso seria injusto se falasse com você que isso não ajuda. Sim, ajuda a gente compreender as Escrituras no seu contexto original, na sua língua original. Isso é muito bom, eu aconselho que os irmãos façam isso, né? Eu procuro fazer, mas dizer para os irmãos que se eu não compreender o hebraico ou o grego, dizer para os irmãos que se eu não estiver num curso teológico, eu não compreenderei as Escrituras, eu estaria falando para você que Deus seria injusto. E eu sei que Deus não é injusto, na verdade ele não age com injustiça, mas ele busca pessoas com o coração quebrantado e contrito. Ele busca homens que tenha o coração inclinado e tenha amor, zelo pela sua palavra. Aí esse dia revela a palavra. As Escrituras, ela é por meio de revelação. Tem uma palavra que fala, se não me falha a memória, em Timóteo, não me lembro agora se é 1º ou 2º Timóteo, ele vai dizer que as Escrituras não é de particular interpretação. O apóstolo Paulo diz: as Escrituras não é de particular interpretação, mas ela tem uma interpretação. E essa interpretação, ela vem por meio do Espírito de Deus, porque é uma só palavra, uma só fé, um só Senhor, uma só palavra, um só batismo, um só Deus. Existe uma só palavra. Eu respeito os irmãos que têm opiniões contrárias, diferentes à minha, mas eu sei que as Escrituras, ela vem por meio de revelação. E tem uma coisa muito importante para se dizer: Deus estabeleceu uma maneira de ensino da sua palavra, coisa que quase não se vê nas congregações ao redor do mundo, né? Não vou dizer talvez ao redor do mundo, porque eu não andei o mundo todo, né? Até gostaria, não rodei o mundo todo, mas até gostaria. Mas o que a gente vê pela TV, nas mídias, é que a maneira como que Deus estabeleceu o ensino e o aprendizado da palavra não está sendo aplicado. A palavra de Deus lá em Efésios vai dizer assim: a uns primeiramente ele deu como apóstolo, segundo profetas, mestres, pastores e evangelistas. Quero dizer para os irmãos, isso não só em Efésios, você vai ver que Coríntios também vai falar, em outras cartas o apóstolo Paulo também vai falar acerca dos ministérios estabelecidos por ele, porque ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele estabeleceu ministérios. E esses 5 ministérios são os 5 pilares, as cinco colunas da igreja. Isso não é à toa, isso foi estabelecido por Deus, não foi pelo homem. O homem mudou um pouco isso, ou tenta mudar um pouco isso, mas isso não vem ao caso agora. Mas o que Deus estabeleceu primeiramente foi apóstolos, segundo profetas, mestres, pastores e evangelistas, assim está escrito. Esses são os 5 ministérios. São os 5 ministérios levantados por Deus na igreja. E existe um ministério que quase não se vê, que é o ministério de mestre. Mestre é aquele que ensina, pastor é aquele que pastoreia, evangelista é aquele que lança a rede, o apóstolo é aquele que envia, o profeta é aquele que julga e profetiza da parte de Deus. Meus irmãos, esse ministério aqui, os outros, eu vou deixar à parte esse daqui, também não é o assunto hoje estar falando acerca do apóstolo ou dos ministérios em si, né? Senão acaba tomando muito tempo. Mas eu quero deixar isso aqui em parte porque eu tenho uma revelação a respeito dos apóstolos. Mas esse ministério aqui, o de mestre, quase não se vê nas congregações. E eu, meus irmãos, com toda a humildade, posso falar aos irmãos, eu tive a alegria, tive por Deus a bondade e a misericórdia de Deus
né, de aprender as Escrituras com o Mestre, da maneira que Deus estabeleceu. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, isso faz toda a diferença. Não estou aqui me colocando acima de ninguém, não é esse meu intuito. Mas, irmãos, você olha para o sol todo dia ele nasce e se põe. Você olha para a lua, você vê, quando entardece, ela aparece. Pode estar até nublado, pode estar até com nuvens, você nem, talvez você vai ter dias, isso muito acontece, que você não vai ver o sol, mas você vai ver a luz do sol brilhando, raiando e trazendo a iluminação necessária. Você vai ver a lua, você vai ver as estrelas. Sabe por causa de que elas, desde que foram colocadas, estão? Porque Deus as estabeleceu. As coisas de Deus têm um caráter de ser imutáveis. Estou falando isso para você porque Deus falou isso comigo. As coisas que Deus estabelece, elas têm a característica de serem imutáveis e inabaláveis. Elas têm por característica serem imutáveis e inabaláveis. Irmãos, você pode não ver o sol, mas ele está lá, porque foi Deus que estabeleceu. O homem, talvez se fosse o homem já teria sido abalado, teria sido mexido, teria colocado em uma outra posição, mas o sol continua emitindo o seu calor, continua dando a sua força, dando a sua luz para cumprir a vontade de Deus, porque as coisas de Deus são imutáveis. Deus estabeleceu um ministério, e esse ministério, Deus estabeleceu entre os ministérios um que é chamado de mestre, que é conhecido como mestre, né? Em hebraico rabino, rabone, né? No aramaico. E esse ministério é específico para ensino da palavra. A esses que receberam essa porção peculiar da parte de Deus, eles têm a capacidade de compreender as Escrituras, primeiro compreender, viver e ensinar. E esses, a palavra fala que receberão mais duro juízo. A palavra fala para aqueles que foram chamados por Deus a serem mestres, esses receberão mais duro juízo, porque eles têm que compreender as Escrituras e ser fidedignos, ser fiéis àquilo. Não pode ter dedo humano, não pode ter coisas humanas, tem que ser de Deus, porque ele recebe de Deus. Ele precisa viver essa palavra e ele precisa ensinar com toda a diligência e com zelo. Como a palavra diz, que aquele que ensina, que haja dedicação, que aquele que foi separado por ensino, que haja dedicação. E eu recebi, eu tenho, longe de mim falar que eu já entendo toda a palavra é uma fonte inesgotável de poder, está escrita, inesgotável, né? Está escrito aqui, e se é uma fonte inesgotável, não para de jorrar. Seria, seria, seria loucura falar que eu entendo toda a palavra, que eu não entendo, né? Nem jamais falaria um negócio desse, mas eu aprendi as escrituras ao longo da minha vida, da minha juventude, saindo da minha adolescência para a juventude, para cá, eu aprendi com o mestre, isso faz muita diferença. E o Senhor, eu quero dizer para vocês, talvez para aqueles que perguntam, o Senhor me chamou para ensino da palavra, o Senhor me deu essa porção de ensino da palavra. Não gosto de falar disso, não gosto de estar falando de mim, mas para aqueles que talvez perguntem, né, ou queiram indagar, mas quem é, por causa de que está falando, do final dos tempos, da onde estudou, o que sabe, aprendeu de quem. Aprendi da maneira que Deus estabeleceu. E o Senhor, pela grande e infinita misericórdia dele, tem me revelado a sua palavra. E esse é meu intuito hoje, de trazer, de propagar a verdade que transforma e liberta o homem, sem nenhum outro intuito, sem nenhuma outra finalidade, sem nenhum outro tipo de ganho. Não me importo se quantas visualizações vai ter, se vou ser remunerado ou não. Na verdade, Deus o sabe que não minto, não tenho nenhuma pretensão. A pretensão é que os irmãos conheçam a palavra da verdade, que os irmãos entendam as Escrituras, porque errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, esse é meu intuito aqui, sem mais delongas, né? Vamos ler a palavra aqui, vamos falar das Escrituras. Só quero rapidamente orar para que o Senhor nos ilumine. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
aquele que nos dá entendimento, aquele que lança luz e arranca toda cegueira, arranca toda falta de entendimento, aquele que dá sabedoria dos altos céus. Senhor, no nome de teu Filho, nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a entender a tua verdade, nos ajuda, Senhor, a compreender, a ter a interpretação exata que vem do teu Espírito, porque foi o teu Espírito que inspirou os homens a escreverem a tua palavra, Senhor. Então é esse mesmo Espírito que dá o entendimento, porque ele inspirou, é ele que estava quando todas as coisas foram escritas e é ele mesmo que está dando revelação, dando entendimento, dando a interpretação correta. Por isso, Senhor, nos ajuda aqui, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, irmãos, ali no capítulo 24, no versículo 15 de Mateus, vai dizer assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, precisa ler para entender, né? Então, ele está dizendo que o começo da grande tribulação, né, na verdade, não é nem o começo, por assim dizer, mas a grande tribulação se dará, estará nesse momento aqui, quando o anticristo entrar no lugar santo. Eu já falei isso, talvez no primeiro ou no segundo vídeo, não lembro, que é preciso entender, quando pois vides de estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. O profeta Daniel, pelo Espírito, já tinha falado dessa abominação, desse momento, e eu já falei aqui a respeito da onde é o santo lugar, como eu já disse anteriormente, eu não estou aqui dando detalhes das coisas acerca do período dessa grande tribulação. Eu estou dando os acontecimentos, aquilo que Yeshua fez é o que eu estou tentando fazer aqui, dando os acontecimentos na sua ordem cronológica, porque a igreja tem falado que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, né? O arrebatamento, ou não a igreja como um todo, mas uma parte dela, uma grande parte dela tem falado isso, que o arrebatamento se dará em duas fases, em duas etapas, né? Uma primeira como ladrão, onde ele arrebata a sua igreja, e uma outra quando ele vem novamente com a sua igreja e vem ajuizar a terra, vem nas nuvens dos céus, onde todo olho verá, né? Esse arrebatamento oculto, arrebatamento secreto, é uma coisa, como eu falei, ela é nova, ela é recente, comparando aos 2000 anos e pouquinhos aí, da morte de Yeshua, né, dos apóstolos, e essa doutrina não era pregada, essa doutrina nunca foi ensinada aproximadamente até 1800 anos para trás, né, agora 200 e poucos anos aqui, até um pouco menos, 180, 190 anos, que eu não quero estar falando aqui de nomes, né, até indico um irmão, né, que pesquisou e viu aonde isso teve origem, até os próprios chamados pais da igreja, né, que a igreja o chama de pai, Lutero, Calvino e outros mais, não pregaram isso, não falaram disso. Isso é realmente uma coisa nova que uma grande parte da igreja tomou para si e busca entendimento nisso. Mas isso não está certo, e esse é o meu intuito aqui, de mostrar de maneira cronológica. Yeshua fala do princípio de dores, fala dos rumores de guerra, fala de filho contra pai, pai contra filho, né? Ele vai falar da apostasia, né? Ele vai falar da apostasia. A apostasia é o esfriamento da fé, o distanciamento da fé. E ele fala que quando isso acontecer, vem a abominação da desolação, que é o próprio anticristo, que entrará no lugar santo. Você vai notar uma coisa, que a apostasia, hoje, eu não sei se os irmãos já sentiram isso, há um grande movimento, né, de ateus no mundo todo. Isso está no mundo todo. E hoje está sendo, assim, o que eu percebo, a sensação que eu tenho, que está sendo um pouco mais melhor visto os ateus, né?
ateu hoje é sinônimo de intelectual. Se você olhar nas faculdades, você olhar para as pessoas na alta sociedade, muitas delas que são ateus, tem um sinônimo de ser intelectual. Então, está sendo bem visto a questão do ateísmo, de ser ateu, né? Isso não é à toa, isso tem um propósito, o propósito disso é a apostasia, o distanciamento da fé, o esfriamento da fé, né? E a palavra já cita isso, a gente leu lá em Tessalonicenses, a palavra fala que a vinda de Cristo não precederá sem antes vir a apostasia e a abominação da desolação. Então, ainda não é essa apostasia que nós estamos vendo hoje, mas isso é um preparo, isso é um ensaio. Vai haver um momento de grande apostasia, de grande afastamento, onde os homens não crerão na palavra da cruz, na pregação do evangelho, na pregação da cruz, na pregação de Jesus, em Deus. E a gente já tem visto ao longo dos anos, poucos anos atrás, esse movimento crescendo, aonde muitos até famosos estão se declarando ateus. Hoje é uma coisa mais, está sendo mais bem vista. É comum hoje falar que é ateu. O ateu hoje está sendo bem visto. Antigamente não era, algumas décadas atrás, não era tanto assim. Na verdade, era até visto como um pouco de uma certa repulsa em relação a não ter aceitação. Eles não tinham tanta aceitação, hoje já está tendo, então isso é um sinal e a gente tem que ficar atento a isso. E nesse momento da apostasia virá o anticristo. Só que esse anticristo, que a palavra está falando aqui, ele vai entrar no lugar santo. E eu já falei, e assim, ler o livro de Apocalipse, coisa que não é o meu intuito hoje aqui, né, nem nesses vídeos que eu estou fazendo. Ler o livro de Apocalipse sem entender Jerusalém é um grande problema. Ler o livro de Apocalipse sem entender os profetas de Deus é um grande problema. Né? Vai incorrer em erro, você pode ter toda a certeza disso, porque as escrituras ela não é compreendida em parte. E o profeta Daniel, ele vai profetizar e os profetas vão falar sobre Jerusalém. A gente precisa entender Jerusalém, a gente precisa entender o templo. Eu quero dizer que o lugar santo não pode ser em outro lugar, senão no Monte Moriá, no monte do templo, aonde aquela guerra toda entre árabes e judeus, né? O árabe dizendo que ali o profeta Maomé ascendeu aos céus, né? E a gente sabe que isso não é uma verdade, a gente sabe que foi ali o local estabelecido por Deus há milênios de anos atrás. Tem dados históricos, tem relatos históricos, tem documentos históricos mostrando a vida dos judeus ali em Jerusalém. Isso também não é um assunto para hoje, mas a gente sabe que aquele local ali é o Monte do Templo. Aquele local ali é o local que Deus estabeleceu, é aquele local que Deus falou com Abraão: sacrifica para mim o seu filho. Foi naquele local que Abraão vai de manhã bem cedinho, leva o seu filho Isaque a um monte chamado Moriá, que hoje nós conhecemos como Monte do Templo. Ali Isaque é oferecido a Deus. Ali o próprio Yeshua foi levado a ser crucificado, né? E é em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de paz. O significado de Jerusalém é a cidade de paz. Ela é a cidade do Sar Shalom, do príncipe da paz, que é Yeshua HaMashiach. E ele, o anticristo, vai entrar no templo. Então, para ele entrar no templo, precisa de uma coisa: o templo ser reconstruído. Irmãos, a gente tem que olhar para a palavra. E os discípulos perguntam: mas quando que vai ser isso, Senhor? Ele fala: quando a figueira florescer, já é chegado o tempo. Meu irmão, a figueira é de Israel e ela já floresceu. Israel viveu quase 2000 anos sem terra, sem ser nação. E é uma coisa que eu quero falar depois, sobre uma profecia que se foi cumprida agora em 1948, né? Parece que estava tudo meio que parado, mas de umas décadas para cá as coisas começaram a acontecer, assim, os cumprimentos de profecias estão acontecendo dia após dia, ano após ano, e a igreja não está vendo. Meus irmãos, a igreja nem sequer menciona que Israel voltou a ser Estado, voltou a ser nação em 1948. Isso é um cumprimento de profecia. Eu mostro para vocês no final do livro de Isaías, do profeta Isaías, uma profecia que se cumpriu nessa geração que está indo, que está se desfazendo, que está saindo, entrando numa outra geração que é a minha, né?
Essa geração, a geração dos meus avós, dos meus pais, vivenciaram esse momento após o período da Segunda Guerra Mundial, aonde a nação de Israel voltou a ser Estado. E tem uma profecia bíblica: pode uma nação nascer em uma só dia? Pode, eu te faço essa pergunta. Pode um povo, uma nação nascer em um só dia? Meus irmãos, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos viveu centenas de anos para ser uma nação. O Brasil, a gente sabe disso, viveu colônia de Portugal. Quantos anos? Quase o mesmo tempo, né, de colônia quase o mesmo tempo dos Estados Unidos, né, até algo parecido. Mas pode uma nação nascer em um só dia? Assim diz o profeta. Assim diz Deus pela boca do profeta: pode uma nação nascer em um só dia? Sim, Sião estava de parto e deu à luz. Meus irmãos, a nação de Israel voltou a ser uma nação em uma só dia. O povo de Israel voltou a ser uma nação em um só dia. Em 48 voltou para a terra. E hoje já detém a maior parte, já detém autoridade sobre Jerusalém, sobre a cidade. Coisa que há mais de quase 2000 anos que isso não acontecia. Quase que impossível de acontecer algo assim só pela mão de Deus, meu irmão. Cita para mim aí, ó, povos antigos da época de Israel. Vê onde eles estão. A grande maioria deles não existem. Da época de Israel, lembra aí Amaleque, os filisteus, os jebuseus, todos esses povos, meus irmãos, não existem. A nação de Israel voltou a ser nação em um só dia. Um decreto lá, na Assembleia da ONU, aonde até um brasileiro fez parte disso, e ele deu o voto de Minerva. O último voto foi dele, dando à nação de Israel o direito à terra novamente. Irmãos, a figueira floresceu. Israel completou 70 e pouquinhos anos agora, já que está na terra. E eu quero anunciar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. O templo já está pronto. Todo ele pronto. É coisa que não é muito dita, mas o templo está pronto. Todo ele está pronto, guardado. Até os utensílios, até as coisas mais pequenas dentro do templo estão todas confeccionadas. E isso é um sinal que a figueira floresceu. A nação de Israel detém a maior parte de Jerusalém. Só ainda não detém um monte do templo, porque liberou, deixou, entregou de novo as nações árabes na Guerra dos 6 Dias. Mas vai chegar um momento, está perto, que a nação de Israel vai construir novamente o templo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para aqueles que dizem: não, esse daí será o templo do anticristo. Vocês estão enganados, vocês estão equivocados. Esse templo é o templo que Yeshua vai falar, vai citar novamente os profetas. A casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. É aquele lugar, é lá em Jerusalém, é no templo de Deus, que o anticristo vai entrar no santo, e quando ele entrar, a nação de Israel vai entender que ele não é o Messias que a nação de Israel esperava. Aí começa a grande e terrível tribulação. Na verdade, aí começa a destruição, porque nesse momento aí, a grande tribulação já começou. Tem seus 3 anos e meio de paz e tem os seus 3 anos e meio de profunda destruição. Eu não falei para vocês que, como está escrito, que a palavra Deus falou que abreviou esse tempo por causa dos escolhidos? Pensa comigo. São 3 anos e meio de grande paz, eu vou mostrar isso, e são 3 anos e meio de grande paz, assim, de uma falsa paz, né? O anticristo vai promover essa falsa paz, vai ter uma ideia mirabolante, vai ter uma ideia fantástica e vai trazer essa falsa paz. E quando todos pensarem que estarão seguros e em paz, aí virá a repentina destruição. É nesse momento de repentina destruição que o anticristo vai entrar. Quando ele entrar, ele inaugura, ele estabelece esse momento de
terrível desolação sobre a terra. Mas para isso o templo precisa estar erguido. Mas a igreja está falando que esse será o tempo do anticristo. Não será, meu irmão. Porque o próprio Yeshua destruirá com o sopro da sua boca o anticristo. Com a espada da sua boca ele destruirá o anticristo. E ele governará de Sião, de Jerusalém, do templo de Deus, que será chamada casa de oração para todos os povos. O templo de Deus ainda não chegou esse momento de ser reconhecido. Em todo momento que esteve de pé, nunca houve um momento que o templo foi casa de oração para todos os povos. Mas vai chegar esse momento. Eu quero deixar bem claro isso. Então, a figueira já floresceu. O anticristo precisa entrar. Aí a gente tem que entender as coisas. Eu preciso entender que Jerusalém é a capital. E é a capital do grande rei. O próprio Yeshua, Jesus, disse isso. Jerusalém é a capital. O templo precisa ser reerguido. O templo não será reerguido em outro local. Nem de Canaã, nem de Israel, e nem tampouco de outro país. Vai ser naquele monte ali. O problema é que naquele monte ali tem uma mesquita chamada a mesquita de Al-Aqsa, né? O Domo da Rocha, aquela cúpula dourada. Aquilo precisa sair. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Vai sair. Aguarde, que vai sair. E o Senhor e os judeus vão reconstruir novamente o templo, que foi conhecido durante muito tempo como o templo do rei Salomão, né? Salomão constrói, Davi tenta fazer, o Senhor impede, fala que o seu filho construiria, e assim o foi, né? E então a gente já está entendendo que esse versículo 15 fala exatamente da entrada do anticristo no santo lugar. Eu já falei para vocês aqui que o templo é dividido em 3 partes: átrio, santo e santíssimo lugar. O anticristo entrará, passará do átrio e entrará no santo lugar, onde tem a menorá, os pães da preposição, né? o altar de incenso, né? A torre de incenso. Ele entrará ali. Quando ele entrar ali, a nação de Israel vai reconhecer que ele não era o Messias. Sabe por causa de quê? Porque o anticristo o anticristo não pode entrar no lugar santo, nem no santíssimo lugar. Porque existe uma tribo específica para isso. É a tribo de Levi. A tribo de Levi foi chamada por Deus para ser sacerdotes de Deus, para cuidar do serviço de Deus na terra. Ela que faz o serviço a Deus na terra. O anticristo é o esperado, aquele que virá como rei de Israel, aquele que na verdade já veio como rei de Israel, e o reino dele já começou, que é Yeshua HaMashiach. Ele é da tribo de Judá, e a nação, os profetas profetizaram que o Messias será da tribo de Judá. Ele não pode ser de outra tribo. E a tribo de Judá, ela não entra no santo lugar, nem tampouco no santíssimo lugar. O anticristo, eu já estou dando uma dica para vocês aí de onde o anticristo virá. Alguns estão falando que ele vai vir da Europa, outros estão falando que ele vem da Ásia. Não, meus irmãos, ele vem de Israel. Ele será um judeu. Se é que ele já não está vivo, se é que ele já não está por aí. Talvez ainda não foi revelado. Mas ele será um judeu, você pode ter certeza disso, meu irmão. Isso será comprovado por DNA, porque para ele se arvorar o Messias, e é para a nação de Israel crer e acreditar nisso, precisa de provas assim, quase que infalíveis, e ele vai enganar. E ele vai enganar não, mas ele vai comprovar, vai mostrar isso, que ele é descendência de Davi, que ele é descendência da tribo de Judá. E eu mostro isso com o tempo aos irmãos biblicamente. Biblicamente, você vai olhar as escrituras, no próprio livro de Gênesis, você já fica claro isso. Essa relação de Cristo e essa aparente aparição, né, do anticristo, desse momento do anticristo na terra, que vai enganar a muitos e vai enganar até a nação de Israel. Então,
quando ele entra num santo lugar, aí a nação de Israel vai entender, não, mas o Messias que nós esperamos, ele não quebra a lei de Deus, ele não invalida a lei de Deus, ele não pode fazer isso. Aí ele se revela quem ele é. Aí vem grande destruição, vem um momento muito difícil para a nação de Israel, que quase será dizimada, né? Só não será por causa que Yeshua vai intervir, né? E nesse momento, desse momento que o Apocalipse vai falar em detalhes, parte por parte, em detalhes. E aqui a gente vai dizer assim, ó, vamos ler lá. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para apanhar sua capa. Meus irmãos, isso daqui, se você ler o Gênesis, você compreende isso aqui. Você vai ver que no momento das pragas foi assim, né? Quando veio a praga das saraivas de fogo, o Senhor fala para a nação de, olha, sai todo mundo do campo. E ele anuncia ao Egito, olha, não fique no campo. Quem tiver animal no campo, vai morrer. Se tiver homem no campo, vai morrer. Muitos dos egípcios ignoraram isso e foram mortos. A nação de Israel saiu, ficou guardada. É o que está acontecendo, é muito parecido com o que aconteceu no Egito. Mas ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Eu te pergunto sobre isso daqui e é fácil de entender em relação às grávidas que amamentam, né? Porque a preocupação com o filho, imagina. A palavra fala, Yeshua vai falar, vai dizer isso a respeito das mulheres, que é melhor que elas tivessem estéril, porque você não teria essa preocupação com o filho. A mãe que vai ouvir esse vídeo sabe disso, como se preocupa com o filho, principalmente aqueles que estão amamentando, principalmente aqueles que requerem um maior cuidado, né? Até a mãe que tem seu filho de 20, 30, 40 anos já tem uma preocupação, vai morrer com essa preocupação de filhos, e é disso que o Yeshua está falando. Ele está falando para que sua fuga não seja no inverno, porque a gente olha, né, no Brasil, no entanto, um país tropical, não tem neve, mas aqui onde eu estou tem neve, e é muito difícil, meu irmão, sair em meio à neve. É muito difícil sair em meio ao inverno rigoroso. E no Oriente também assim acontece. E esse ano até nevou bastante, né? E é disso que ele está falando. E no sábado, porque no sábado não se faz trabalho nenhum, né? E ele fala, orai para que isso não aconteça, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está vendo aí que eu falei para vocês? Meus irmãos, esses dias foram abreviados, esses dias tinham uma duração, mas eles foram abreviados, é isso que a palavra está falando. Olha para o Egito. Quando o faraó teve a visão de 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas secas do vento oriental engolindo, né, as 7 espigas cheias, José teve a interpretação. São 7 anos de fartura e depois vai vir 7 anos de grande fome na terra como nunca houve. Tá dando para compreender aí? Esses dias foram abreviados, seria 7 anos de grande paz e seria 7 anos de profunda destruição. Mas por causa dos escolhidos, esses anos foram abreviados. E o Senhor pega e reúne tudo em 7 anos só, repartindo 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, de grande tormenta sobre a terra. Está dando para compreender como as escrituras, você precisa compreender o todo, aí você vai entendendo as partes. Aí vai dizer assim, olha, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis.
Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganarei até os escolhidos. Isso aqui já tem acontecido, muitos cristos já têm aparecido aí, né? Mas nada comparado àquilo que está para acontecer nesse momento de apostasia, e nesse momento do surgimento do anticristo. O próprio anticristo, eu já falei isso nos vídeos anteriores, que virá com sinais prodígios do príncipe desse mundo, do príncipe das trevas. E ele fará coisas terríveis, meu irmão. Quero dizer para você também que o anticristo, ele odiará o amor das mulheres. Meus irmãos, a palavra já está deixando claro que ele será um homossexual. Ele odiará o amor das mulheres. E você vai notar que o homossexualismo está chegando em escalas altíssimas. E foi assim que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi assim que Deus destruiu o mundo antigo nos dias de Noé. O homossexualismo aumenta, chega de uma maneira a qual fede, cheira mal as narinas de Deus, e ele vem com juízo. E o próprio anticristo virá dessa forma, meu irmão. Não é à toa que a palavra fala que ele odiará o amor das mulheres. E ele será ferido de morte, mas ele vai se levantar. Ele vai enganar muitos, meus irmãos. Guarde isso. Mas a palavra fala, não vai. Não vai até eles. Porque se falarem que o Cristo está lá, não está. Sabe por causa de que não está? Porque ele já anuncia como que ele virá. Ele virá nas nuvens dos céus, junto com os seus anjos, ao som do último chofar. Porque o chofar tocará, soará. E os mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transformados. No abrir e fechar de olhos. Essa é a vinda do Senhor. Essa é a vinda dele. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz. Então, ele fala, se falar que está nos montes, ainda que seja muito parecido, não vá, fique em casa. Se falar que tá na cidade, não vá, fique em casa, porque você sabe aonde ele vai estar. Você sabe de onde ele vai chegar. E todo olho verá isso, meu irmão. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Ele já está avisando de antemão. Não faça, não vai, não siga. Ainda que pareça muito, mas não siga. Porque o Cristo, ele virá em glória. Você pode ter certeza disso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele já está te explicando, ele já está te antemão te anunciando, para que você não caia em nenhum tipo de engano. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele já está te anunciando como vai ser, aonde ele vai, da onde ele vai vir. O problema é que nesse momento o mundo estará um caos, meu irmão. E eu quero anunciar para você uma coisa que não se é lida, eu vou ler agora. Deixa eu até ler. Mas eu vou voltar no versículo 28 para aqueles que alguns irmãos já perguntaram. Fala do versículo 28 aí, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Deixa eu anunciar, falar disso logo para não esquecer. Né? O que acontece? Esse versículo aqui também é muito mal compreendido, as pessoas falam muito dele, mas você não pode tirar esse versículo do contexto. Ele está falando da vinda dele, ele está falando como será a vinda dele, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, e todo olho verá. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Parece uma coisa fora de lógica, parece uma coisa que não faz sentido nenhum. Meu Deus, o que é isso? Será que tem a ver com muita morte, mortandade? Muitos falam disso, que vai ser uma mortandade só. Mas não, irmãos. As escrituras é fantástica e a gente precisa observar com muito cuidado. Lembra que Yeshua, Jesus, falou assim nos evangelhos aqui? Ele fala assim, depois você pesquisa em casa aí. Ele fala assim: quando o Filho do Homem for levantado da terra, a todos ele o atrairá. A todos atrairei. Quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei. E isso não aconteceu quando ele foi crucificado. Ele atraiu a todos a ele. É a mesma coisa aqui na sua segunda vinda. É disso que Yeshua está falando. Que quando ele aparecer, ele vai atrair a todos a ele.
Porque o que acontece com os abutres quando tem um cadáver? Eles são atraídos pelo cadáver. Talvez você possa falar, mas que esquisito. Então, nessa parábola, essa espécie de alegoria, essa figura aí, Yeshua é o cadáver e nós somos os abutres. É mais ou menos assim. É disso que ele está falando. Ele está falando que esse momento a todos ele atrairá. Assim como na sua morte ele atraiu a todos, assim na sua vinda gloriosa a todos ele nesse momento atrairá. Porque os abutres são assim. Eles são assim. Eles vão no cheiro, eles vão naquele. E muitos dizem que até vão pela visão, porque tem uma visão de longo alcance. E eles são atraídos. E é assim que vai acontecer. Nesse momento, imagina, os túmulos se abrirão. E nós que estivermos vivos seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal. E você vai encontrar com ele nos ares. Você vai ser atraído a ele. É disso que ele está falando aqui, irmãos. Não tira isso daqui de contexto. Ele está falando de. Ele está usando essa parábola para essa figura de linguagem para a vinda dele. Está explicando a vinda dele. Você pode achar estranho, mas é assim. Quer ver um exemplo? Ele fala lá para aquela mulher que pede pela cura da filha dela, se não me falha a memória, e ela fala, Senhor, ela implora ele ali, e ele fala, olha, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher cheia de fé, e ele vai falar, nunca houve. Ainda não há nenhum semelhante em Israel à fé dessa mulher. Ela vai dizer com muita fé, Senhor, mas os cachorrinhos até das migalhas que caem das mesas dos seus senhores se alimentam. Das migalhas que caem das mesas do seu senhor, eles se alimentam. Aí ele fala, mulher, tamanha é a sua fé. Você pode pensar assim, mas Yeshua, Jesus chamou aquela mulher, comparou ela a uma cachorra, a um cachorrinho. É mais ou menos assim que ele está falando. E é disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Não tire esse versículo de contexto. Ele está falando que ele vai atrair a todos. E nesse momento você vai ser atraído a ele. E você vai encontrar com ele como um verdadeiro casamento, aonde a noiva encontra com o seu noivo. O casamento judaico, eu quero dizer para vocês que a noiva vai ao encontro do noivo. Não é igual o casamento ocidental, né? Onde a noiva fica esperando ao pé do altar e o noivo vai ao encontro dela. O casamento judaico não é assim. Você pode pesquisar e você vai ver. Talvez hoje está até um pouquinho diferente, né? Mas os mais tradicionais vão ver, vão entender isso, e vivenciam isso ainda. A noiva encontra com o noivo e vem para as bodas. E vão para o lugar das bodas. É assim que funciona. É disso que ele está falando. Amém, irmãos? Então, voltando, ele vai dizer assim. Aí, a gente já entendeu o seguinte, que vem o princípio de dores, vem a grande tribulação. E eu vou falar desses 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, eu vou entrar agora. Então você já sabe que é o princípio de dores, 3 anos e meio de paz, que é o início da grande tribulação, 3 anos e meio de profunda destruição, que nunca houve na Terra. Depois desses 3 anos e meio, meu irmão, vem uma coisa ainda pior. Talvez você possa pensar assim, meu Deus, o que será pior do que essa grande tribulação? E olha, meus irmãos, eu não estou dando detalhes aqui, porque para dar os detalhes a gente tem que ler o Apocalipse. Mas não é esse meu intuito. Se você leu o Apocalipse, se você entendeu o Apocalipse, tem 7 selos. No último selo tem os 7 toques de chofares. Tem 7 taças sendo derramadas. Meus irmãos, nos 7 selos que são abertos, em cada selo acontece coisas terríveis. Tem abominação, tem destruição
Mas assim, meus irmãos, a terra inundará de uma grande destruição. Hoje até pela manhã eu estava conversando com um rapaz, um amigo de trabalho, um companheiro de trabalho, que eu falei para ele que num desses momentos, que eu não quero estar falando aqui agora, o anjo de Deus vai vir com a chave do abismo, vai abrir o poço, vai sair uma fumaça do poço, e ali vão ser libertados os anjos que estão detidos, que estão em prisões, aqueles que não guardaram os seus principados, mas foram juntos com Satanás na rebelião, onde foram destituídos, onde foram tirados a terceira parte dos anjos dos céus. E alguns desses anjos estão encerrados em prisões, e uma dessas prisões é o abismo, que está no seio da terra, que divide o seio de Abraão da Guiena, do inferno, e esse poço do abismo se abrirá, porque a chave está com Yeshua. Esse poço se abrirá e sairão anjos caídos fortíssimos. Lembra lá do endemoniado de Gadara, que fala que aquela legião de demônio que estava naquele homem ali, que vivia nos sepulcros, nos cemitérios, ele pede para que não os envie para o abismo. Por que tu nos importuna antes do tempo, eles dizem, e pede para que eles não enviem ele, para que Yeshua não os lance no abismo, para que eles não enviem eles no abismo, porque lá estão anjos terríveis, piores do que esses. E quando isso acontecer, esses anjos vão subir, chegarão à planície da terra, meus irmãos, e matarão terça parte dos homens. Eles destruirão a muitos homens, meus irmãos. A palavra fala dos aspectos deles como de cavalos preparados, as suas caudas como de escorpiões. E eles virão e causarão um grande dano na terra e matarão a muitos. Engraçado que nos filmes de ficção, a vida, vamos dizer assim, os seres viventes que os homens acreditam estar em outras galáxias, eles vêm de cima, vêm dos céus, né? Mas repentinamente, meus irmãos, vai vir de baixo e vai surpreender a muitos. Mas isso eu não quero estar falando aqui agora. Espero em Deus a gente ter uma oportunidade para estar falando com mais devagar, mas só para você entender esse período que vai ser terrível. Mas quando terminar os 3 anos e meio da grande tribulação, esses 3 anos e meio terminará com esse acontecimento aqui, ó. Logo depois da grande tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. No grego está kuranon, os poderes do universo serão abalados. Meus irmãos, medita nessa palavra. O sol não dará a sua força. O que vai acontecer com o sol para ele não dar a sua força? Eu te faço uma pergunta. O que acontece com a Terra se o sol não emitir a força que ele emite? Meus irmãos, vai ser um caos terrível. De uma escala difícil de medir. A lua, você olha para a maré alta e a maré baixa está ligado à lua. Os opostos não se atraem, como a física diz. Meus irmãos, a lua, ela não faz o seu movimento em volta da Terra, não é isso? A Terra gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol, e está a lua ali girando em torno da Terra. Meus irmãos, você vai notar a maré alta e a maré baixa todo dia. Quando eu morava no Rio, eu passava pela BR e a gente chega um momento, está chegando ali na cidade de Niterói, a gente olha para o lado direito, antes de chegar à ponte Rio-Niterói, tem ali a Baía de Guanabara, no meu lado direito, né? Do nosso lado direito, e você vê de manhã cedo, a maré tá bem baixinha. Quando você volta de noite, de tardinha, a maré tá bem alta. De dia você vê ali uma grande extensão de terra. De tarde, quando você volta, tá tudo inundado. Isso tem a ver com a lua, que mexe com
o mar. Maré alta e a maré baixa. Meus irmãos, o que vai ser? Imagina esse momento onde o sol não dará. Olha, o sol se escurecerá. O que vai acontecer com o sol? O que vai acontecer com a lua? Isso mexerá, mas de uma maneira terrível com o clima, com a situação que a gente vive hoje aqui e olha que a gente já vive dias difíceis, mas nada comparado. O sol continua emitindo a sua luz, mas se o sol é comprovado, se o sol se distanciar um pouquinho, a Terra, ela, ela, a temperatura cai terrivelmente a ponto de ficar inabitável. Se mexer com a Lua, coisas terríveis acontecem. Você pode ter certeza disso. Marés enchendo ou uma escassez. Você pode ter certeza disso. Agora pensa comigo. Olha só o que a palavra está falando. As estrelas cairão do céu. Meus irmãos, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. A gente aprende isso na escola. Você viu o Sol comparado à Terra? A Terra é isso aqui comparado ao Sol. É como se você pegasse uma melancia e pegasse uma uva. Assim, é mais ou menos assim a proporção de um para o outro. E o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas muito maiores do que o Sol. E as estrelas cairão. Você pode imaginar como vai estar, meu irmão. Vai haver um abalo no universo. Vai haver um abalo nas galáxias. Estará numa grande desordem todo o universo. Aí, e os poderes dos céus serão abalados. Então, eu chego a me arrepiar quando leio isso aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão ver o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a vinda do Cordeiro, na verdade, essa é a vinda do leão da tribo de Judá, porque uma vez ele veio como um cordeiro manso, agora ele virá como um leão para julgar todas as nações, todas as tribos com vara de ferro. Meu amigo, esse será o dia que a terra estará num caos, o universo todo abalado. Você pode imaginar uma escuridão, não vai ter internet, não vai ter luz, meus irmãos, você pode ter certeza disso. O mundo vai estar abalado de uma maneira que nunca passou antes. E nem nunca mais passará. Aí então, o Filho do Homem aparecerá. Vai ser uma glória. Vai ser um momento. É difícil de vislumbrar isso. Mas será, meu irmão. E todo olho verá. Até aqueles que o transpassaram. Assim diz a palavra. Então, irmãos, Yeshua, Jesus, fala de maneira cronológica. Ele fala dos acontecimentos em cada momento. O Apocalipse vai falar desses momentos nas suas partes, nos seus detalhes. Porque a grande tribulação, ele falou aqui que haverá um momento de grande tribulação, mas como vai ser? O Apocalipse vai explicar. Na verdade, o livro de Apocalipse vai falar desse momento de grande tribulação. Aí eu quero ler com os irmãos, rapidinho, porque, quando pois virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então o profeta Daniel já disse isso. Vamos ler aqui em Daniel, rapidinho. Eu sei que o vídeo já está longo, mas eu quero ler com os irmãos. Aqui em Daniel no capítulo, vamos lá. Daniel no capítulo 9, é a oração de Daniel, isso sim, oração de Daniel. No 20, no versículo 20, Daniel, ele estava em Babilônia. A nação de Israel transgrediu a palavra de Deus, quebrou o pacto. O Senhor falou que a quebra do pacto incidiria em a nação de Israel ser expulsa da terra. E a nação de Israel foi expulsa da terra.
E a primeira vez que isso aconteceu, né, o reino do norte e o reino do sul é levado para a Babilônia, por intermédio de Nabucodonosor, né, o rei, aquele rei, o imperador que foi sobre toda a terra, né, e ele leva os cativos, ele leva o reino do sul para a Babilônia. Nisso estava lá Daniel, né, estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego, não é isso? A gente conhece muito bem aqueles 3 jovens na fornalha. Daniel, em determinado período, ele leu o profeta Jeremias, que falou desse período que a nação de Israel iria, se não teria jeito. Nabucodonosor estava às portas, ele entraria com seu exército, não teria jeito. A nação de Israel era para se render, Jerusalém era para se render, não, não meta a mão em espada, porque ele vai tomar a cidade, e assim foi, e ele leva todo mundo para lá. Mas o Senhor dá a palavra a Jeremias que fala: ó, vai ser um período de 70 anos que vocês vão ficar lá no cativeiro de Babilônia. E Daniel tá nessa época, ele foi muito novo para lá, muito moço, e ele lê as escrituras, por isso que você tem que ler as escrituras, e ele entendeu o momento que ele estava vivendo, que era o fim dos 70 anos. E ele busca em oração a Deus. Olha só como é que compreender as escrituras aliado ao Espírito de Deus é uma coisa fantástica. Daniel começa a orar a Deus